nós vamos falar sobre a preguiça. Se nós pudéssemos imaginar assim, deixar claro qual é a intenção, qual é a função da igreja hoje na Terra, não é simplesmente promover prosperidade para ninguém, nem curar enfermidades, apesar que Jesus faz isso, que Ele é poderoso. Mas a intenção é tornar o ser humano decadente, o ser humano que se afastou de Deus, parecidos com Jesus, feito à imagem e semelhança de Deus. Ele sim é a imagem do Deus vivo. E em Cristo nós aprendemos a ser o que devemos ser. Fala para o teu irmão assim: em Cristo você aprende a ser aquilo que você deve ser. Ou seja, Jesus é um ser humano, Jesus foi feito homem para ser um ser humano como que um ser humano deveria ser. Entenderam? Então Jesus não apesar da sua mãe e seu pai serem pessoas que você ama, teu professor, teu pastor, teu líder, seja lá quem for que você ama e admira, apesar de serem pessoas muito boas, mas o nosso padrão, o nosso modelo de um ser, como deve ser um ser, é Jesus. Então, se você quiser saber como ser uma boa esposa, olha para Jesus. Se você quiser saber como ser um bom marido, olha para Jesus. Se você quiser saber como ser um bom filho, olha para Jesus. Se você quiser saber como ser um ser humano, olha para Jesus. Então, olhando para Jesus, nós vamos ver um ser absolutamente entregue ao trabalho. E nós vamos falar um pouco de algumas coisas, talvez uns paradigmas que você tenha. Eu quero que, em nome de Jesus, se você, no meio da palavra, começar a sentir vontade de dormir, vontade de sair correndo, saiba que é demônio. Não é porque o pregador é ruim, brincadeira. É porque você está sendo atingido por um sentimento de ócio, de preguiça. Porque quando a gente mexe com um assunto em que há fortalezas diabólicas, aquelas fortalezas se manifestam. E como se manifestaria a preguiça? Dormindo. Perdendo o ânimo. Amém? Então, segura essa, vamos lá. Então, o tema da nossa palavra hoje é desmascarando a preguiça. Eu vi aqui alguns sinônimos de preguiça. Cada um desses sinônimos aqui, não vou falar o significado, que cada um tem um significado. Tem um aqui que tem um dos significados aqui é gordo. Entendeu? Gordo. Você tem uma ideia. Calaçaria, calungagem, gandaia, ignávia, indolência, leseira, madraçaria, malemolência, mândria, moleza, ócio, preguiça, segnícia, tuna, vadiagem, vagabundagem, vagagem. Então, cada uma dessas aqui tem uma linha, mas todas envolvem o quê? A maldita da preguiça. Quantos aqui têm coragem de levantar a mão e reconhecer que já foi prejudicado, pelo menos em algum momento da vida, por causa da preguiça? Levanta a mão. Pode abaixar. Não, levanta de novo, levanta. E olha deixa a mão levantada e olha. Fala assim: não estou sozinho. Isso não quer dizer, irmão, que seja legal. É aquela pessoa, o preguiçoso, aquela pessoa que vive em estado de falta de capricho, de esmero, de empenho, vive em negligência, em desleixos, em morosidade. Quem conhece gente assim que demora? Demora, sim, morosidade, lentidão, moleza.
Pode ser causada por causas orgânicas, psíquicas ou espirituais. Como eu não sou médico, então aqui, e nem psicólogo, então aqui eu vou tratar da área espiritual, que está muito envolvida na psique, mas aí é um outro assunto. Logicamente, pessoas que têm problema de tireoide, sentem um desânimo, hepatite causa desânimo. Na verdade, toda enfermidade, um dos primeiros sinais de uma enfermidade é tirar a pessoa do rumo dela, do ânimo dela. Então, não estou falando disso, estou falando de aquilo que se abate sobre nós, que se baseia no nosso caráter. É a aversão ao trabalho. Tem uma música de um camarada aí, como chama ele, que ele falava assim: eu não nasci para trabalho, eu não nasci para sofrer. Tim Maia, né? Tim Maia, figuraço. É uma filosofia de vida que está associada ao ócio, à vaidade. Fala assim para o teu irmão: se você é preguiçoso, você é o tipo da pessoa que espera até o último segundo para fazer aquilo que você precisa fazer. Tem muita gente dando risada aí, ó. Você sabe o que você tem que fazer, mas você vai esperando até o último segundo para fazer aquilo que tem que fazer. Tudo parece difícil, tudo parece complicado. Você fala com a pessoa e fala assim: muito difícil isso aí. É embaçado. Parece tudo muito distante. A Bíblia, ela se refere à preguiça como coisa séria, irmãos. Apesar de nós estamos dando risada aqui, e alguns nós damos risada por causa da denúncia sobre nós mesmos. Aquilo que denuncia nós mesmos. E eu vou confessar uma coisa, irmão. Nenhuma palavra que está na Bíblia nós estamos isentos, amém? Fala assim, essa palavra, fala para o teu irmão, essa palavra é para você. Faz assim, para você. Continua assim com o dedo apontado para ela. Olha quantos dedos está apontado para você. Tem 3 apontados para você. Tem um apontado para o seu irmão. Tem 3 apontados. Então essa palavra não é só para você, é para mim. Alguns estudiosos dizem o seguinte, que a preguiça é o pecado, dos pecados considerados pecados mortais, é o mais mortal. Apesar de que não existe pecado que não seja mortal, mas a preguiça é um pecado, ele é considerado mais mortal do que os outros. Por quê? Pastor, não é a imoralidade, não é o orgulho. Alguns são essenciais. Mas a preguiça, ele é muito mortal. Por quê? Porque ele vai matando a pessoa sem ela perceber. A pessoa já está morta por conta da preguiça. Né? Quem já ouviu a mãe falar assim para você? Parece que está morrendo. Então o que é isso? A pessoa ela chega num estado tão grave, irmãos, que ela chega a estar morta. E aí, para a pessoa se suicidar, é um passo. Por quê? Porque ela já está morta, não tem nada a perder. O suicídio, para o preguiçoso, patológico, em extremo, se torna a única opção. Já que estamos mortos, então vamos concretizar isso. O suicídio, irmãos, é a última etapa do estado de preguiça. O livro de Provérbios, ele fala desse assunto, e ele tem o preguiçoso como um dos seus principais personagens, não como herói, não como mocinho, mas como vilão, que vive do mal. E ele se refere à preguiça, olha que interessante. Ele se refere à preguiça como o oposto de sabedoria.
Fala assim para o teu irmão assim, o oposto de preguiça não é trabalho. O oposto da preguiça é a sabedoria. Ela mostra, se você ler o livro de Provérbios, toda vez que eu não vou falar aqui todos os textos, eu vou ler alguns só. Toda vez que você vai ler um texto que fala de preguiça, você vai estar vendo claramente o sinal de uma pessoa tola, de uma pessoa sem sabedoria. Quem vive na preguiça, fala assim, quem vive na preguiça, vive na tolice. Fala assim, eita. Fala assim, pega ele, Senhor. Pega eles, hein? O livro de Provérbios leva tão a sério o problema da preguiça que ela pode tornar uma pessoa num monstro, num estado tão descaracterizado que lhe tira a capacidade de viver enquanto pessoa normal. Diz assim, uma pessoa preguiçosa, ela vai se transformando numa outra coisa diferente de ser humano. Quem já encontrou uma pessoa que vive na extrema preguiça, não consegue reconhecer que tem um ser humano atrás daquele cabelo, atrás daquela barba, atrás daqueles piolhos que já habitam dentro da pele, do rosto da pessoa. Quem já viu o que eu já vi? Tem um irmão que falou assim, esses dias falou assim, pastor, o senhor já viu de tudo, né? Eu falei, queridos, nada mais me surpreende, a não ser a minha própria, a não ser a capacidade que Deus tem de me perdoar, ou a paciência de Deus comigo. Mas hoje nada me surpreende, porque eu já vi muita coisa. E se tem uma coisa, irmãos, que é horrível, é quando você vê uma pessoa o estado que uma pessoa, em última instância, chega quando ela entrou nesse caminho. Porque o pecado, irmãos, não é uma atitude. Fala para você, pecado não é uma atitude. Pecado é um caminho. Então, para você chegar em São Vicente, em Santos, você pega Você quando entra na Anchieta, ou você entra na Imigrantes, você não está em Santos. Mas você pegou e chega uma hora que você, para voltar, você tem que ir até Santos para depois voltar. Dependendo do lugar da serra que você... Depois do pedágio é embaçado. Você entende o que eu estou dizendo? Tem retorno depois do pedágio. Mas depois, quando começa a descer, aí você tem que ir até lá embaixo. Então, o pecado é assim, o pecado é um caminho. No começo não é nada, parece nada. Vou dar uma paradinha aqui, não vou hoje. Vou trabalhar hoje não. Vou pegar atestado. Eu sei que aqui nunca ninguém fez isso. A pessoa chega num estado, irmãos, um estado tão... Isso tem alguns de nós que isso já está no caráter da pessoa. E somente novo nascimento pode tirar a pessoa desse estado. É um estado de letargia. Ela já admite para a vida dela viver uma vida nesse estilo. A esposa percebe, o marido percebe, os filhos percebem, o líder percebe, o patrão percebe, os empregados percebem que a pessoa entrou nesse caminho, no caminho da preguiça, da letargia, da indolência. E apesar das pessoas falarem, a pessoa continua naquele estado, ela cria argumentos mentais para se livrar disso. O preguiçoso, ele se apresenta como alguém não digno de confiança. As pessoas, quando percebem que uma pessoa é preguiçosa, ninguém mais confia naquela pessoa, porque fala assim, eu vou dar esse serviço para a pessoa, a última vez que eu dei, ela demorou, e quando entregou mais ou menos. Então, um profissional preguiçoso, ele perde clientes, um marido preguiçoso perde as condições
econômicas. E isso gera o quê? Um estado de insatisfação. Então o preguiçoso ele vive como alguém insatisfeito. Em geral você vê, quando você vê uma pessoa cercada de problemas, fala para o teu irmão assim, uma pessoa cercada de problemas, geralmente é uma pessoa que foi atingida por esse problema. Por quê? Porque o preguiçoso, ele começa a acumular problemas para a vida dele. Pessoas cheias de problemas, que tem um problema aqui, por quê? Por que a pessoa está cheia de problema? Por quê? Porque nós fomos levantados e recebemos a sabedoria de Deus para quê? Para resolver. E se a pessoa está cheia de problema, porque ela não está resolvendo? Uma pessoa cheia de problema, pastor, estou com um monte de problema, esse aqui então. Há uma grande probabilidade de a pessoa ter um caráter que não foi mudado. No novo nascimento, algumas partes do novo, ela nasceu de novo, mas essa parte que se parece com Jesus, não mudou. Ele se apresenta como alguém que anda esfomeado, como alguém cheio de desculpas, alguém que não termina nada, como alguém que é assolado pela pobreza e uma pessoa incorrigível. Você sabe o que eu falo? A gente dá o curso de noivos. Então a pessoa é noiva, aqui na CQL a pessoa é noiva, e aí nós vamos dar um curso de noivo. Toda vez que eu e a pastora vamos dar o curso de noivo, nós já falamos assim para a moça, assim, se você perceber que o teu candidato a marido, essa pessoa que está do teu lado, a gente fala na cara assim, ó, a cara dura. Se essa pessoa não gosta de trabalhar, agora é o momento de você desistir desse casamento. Porque, irmãos, a pessoa que é preguiçosa, que não gosta de trabalhar, ou ela tem um problema de caráter nessa área, ela é devagar. Ela não vai ter problema só nessa área, e nem só na área financeira, ela vai ter problema em todas as áreas. Por quê? Porque ela não vai aceitar conselho. Então você vai com o teu marido, falar, pastor, ô líder, aqui ó, o cidadão é isso, isso, aquilo. O que o pastor vai fazer? Falar, então é assim, assim, então nós vamos fazer assim. Faz isso, isso e aquilo. O que o pastor está fazendo? Está mandando ele? Está direcionando para ele? Fazer. Vou tentar de novo, porque esse ele não entendeu. Vamos lá. O pastor, na hora que está aconselhando, não existe aconselhamento sem isso. Todo aconselhamento você ouve a pessoa e depois diz o que ela tem que fazer. E se a pessoa é preguiçosa, ela não vai? E ela vai continuar com o problema. Então é o seguinte, se o cara é trabalhador, se o cara é animado, então tem jogo. Então tem jogo, dá para resolver as coisas, porque a pessoa ela fala assim, não, tá bom, então é para isso que é para fazer, então vou fazer, ele vai fazer. Por exemplo, na nossa igreja, quando um casal briga muito, é sinal que está acontecendo falta de amor. Então a gente dá uma receita muito boa, que é aquela lá da prova de fogo. Então é um período de tempo que você vai fazendo coisas todos os dias para mudar aquela situação. Que é a atitude que você tem que tomar. Então a pessoa muitas vezes faz 2, faz 3, faz 10, 5, depois para. Ou seja, não termina aquilo que ela começou. Ou seja, ela entrou, ela está sendo vítima do próprio caráter. E vai colher o quê? Problemas sérios. E por isso que elas são incorrigíveis. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Provérbios 10, 26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o... Aqui está dizendo, irmãos, que o preguiçoso, ele é uma pessoa que causa irritação para quem é trabalhador. Quantos aqui têm ficado irritado com gente preguiçosa aqui? Quantos aqui têm se irritado consigo mesmo? Não, deixa quieto. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Provérbios 18, 9. Provérbios 13, 4 diz, a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Fala para o irmão assim, o preguiçoso
não alcança nada. Então ele não consegue parar. Olha, irmão, presta atenção. O preguiçoso não consegue parar de beber. Não consegue parar de se drogar. Não consegue parar de falar palavrão. Ele não consegue parar de ser egoísta. Ele não consegue parar de ser violento com a esposa, com o marido. O preguiçoso não consegue, irmãos, se interessar pelas outras pessoas, porque as outras pessoas dão trabalho. Então nós vamos desmascarar agora esse pecado. Amém? Vamos lá. Primeiro lugar, a preguiça é uma má resposta à maldição da queda. Vamos ler aqui Gênesis, quando que o homem foi colocado à prova. Versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis, diz assim: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto desses ouvidos à tua mulher, e comesses da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Quando o ser humano ele pecou contra Deus, lá no Éden, uma das maldições que ele acabou recebendo é ter que sofrer. Até então o trabalho era puro prazer, o trabalho era tranquilo. Era uma atividade de alegria. Mas o pecado tornou o trabalho do homem uma atividade pesada, dolorida, suada. E por causa dessa dor que o pecado, que o trabalho passou a causar no homem, as pessoas procuram fugir da dor. Fazendo o quê? Não fazendo nada. Ou procurando evitar o trabalho. Evitar a dor. Então, ser preguiçoso é uma atitude, uma péssima atitude diante da queda do homem. Porque somente essa mudança de comportamento, de gostar de trabalhar, de buscar trabalhar, de querer trabalhar, e ter prazer no trabalho, faria com que o ser humano tivesse essa maldição mitigada, ou diminuída, ou amenizada. Então a pessoa preguiçosa, essa maldição que recaiu sobre Adão e Eva, a pessoa preguiçosa, a pessoa vive essa maldição a cada minuto. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? A pessoa preguiçosa, a maldição, ela é contínua. Ela machuca o tempo todo. Ela começa a trabalhar, ela sente dor. Ela sente dor, ela vai fazer um projeto, sente dor. Então ela demonstra isso através de atitudes. Então o que está acontecendo? Quantos homens nós temos aqui? Quantos homens do sexo masculino aqui? Homens do sexo masculino, levanta a mão. Então sabe o que tem acontecido, irmãos? A preguiça tem atingido os homens. Ao invés de se aplicarem ao trabalho, de fazerem correrias, os homens têm feito o quê? Muitos têm ficado em casa, jogando videogame, assistindo Netflix, aquelas séries intermináveis, que você não precisa usar o cérebro para nada, para pensar, só fica dizendo assim, vamos ver o que vai dar esse negócio aí. Aí eles matam, eles trabalham, eles viajam, eles vão para outros planetas, eles fazem viagem no tempo, eles fazem tudo lá. Entendeu? Eles fazem cirurgias, eles fazem tudo. E a gente fica olhando. E o preguiçoso fica olhando lá, só observando. Só observo.
Quantas mulheres do sexo feminino tem aqui? E a mulher? O texto diz aqui, com dores terá filhos. Muita gente acha que aqui está falando de parto. Também. Mas hoje tem cesariana. A pessoa nem vê nada, está lá dormindo lá. O que está falando assim? Com dores terá o filho, ou seja, vai ter trabalho. Quantas mães nós temos aqui? Mães? Quando que é o trabalho depois que você tem filho? Forever. Para sempre. Por sempre. Sempre. E o que tem acontecido? Os homens andam fugindo do trabalho, ficam no videogame. As mulheres estão fugindo da maternidade. Muitas mulheres dizem assim, não, você é louco ter filho? Para ter trabalho? Você está louco. Sendo que estão deixando de viver o maior milagre que uma mulher pode viver na vida dela é cuidar de uma criança. Ou biológica, ou adotado, não interessa. O filho ele é uma coisa de alma. Muito mais da alma do que de biológico. A parte menor é biológica. A parte biológica só na hora que nasce, que concebe, depois nasce. Depois é uma vida inteira de parte espiritual. E essa parte que faz a gente sofrer, que faz com que a pessoa não queira ser mãe, para não ter que ficar lá trabalhando, para não ter que deixar lá o Facebook de lado. Você entende o que eu estou dizendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo assim? Então, lutar contra a preguiça. Fala assim, lutar contra a preguiça é lutar pela santidade. Então, em primeiro lugar, a preguiça faz com que nós encaremos a maldição de uma forma errada. Fala para o teu irmão assim, a maldição que a humanidade recebeu tem que ser enfrentada. E como se enfrenta essa maldição? Com o trabalho, com a diligência, com a disciplina. Amém? Quem está entendendo? Quem está gostando do que eu estou falando aqui? Está gostando nada. Está machucando. Segundo lugar, a preguiça é um esforço positivo e estúpido para o mal. Pastor, a preguiça é um esforço positivo. Acho que eu não coloquei lá positivo, mas é positivo. Põe aí, positivo. Positivo e estúpido para o mal. Pastor, por que é um esforço para o mal? Por que é um esforço positivo para o mal? Porque, ao contrário do que nós imaginamos, a preguiça não é uma coisa neutra. E aí onde entra o engano da preguiça. A preguiça faz com que a pessoa ache assim, não, peraí, eu não estou fazendo nada. Então eu estou bem. Não estou tão bem assim, mas também não estou tão mal assim. Porque errado mesmo é o cara que está saindo assaltar. Ó. O cara está assaltando, ele está fazendo o mal. Só que a pessoa não entende que a preguiça é um esforço positivo. Fala assim, esforço positivo para o mal. Por quê? Porque uma pessoa que não cuida dos filhos, que deixa os filhos andando de qualquer jeito, eles vão para a rua, vão ser atropelados, vão ser mortos. Você está entendendo o que eu estou falando, queridos? Quem que matou a criança? Segundo a lei da nossa sociedade, a negligência é crime. É o crime de qual? O que é negligência? É o crime da preguiça. Ou seja, a preguiça é uma atividade. Fala para o teu irmão, essa preguiça não é você não fazer nada. A preguiça é você fazer o mal. Não fazer nada é fazer o mal. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Então está sendo... Eu quero que você desmonte essa ideia de que eu não estou fazendo nada errado, não estou fazendo nada. Não, irmão, você deixando rolar, presta atenção. Olha para o teu irmão e fala assim, tem coisas na tua vida que você está deixando rolar. Então, você está deixando rolar. Ou seja, você está fazendo alguma coisa.
Deixar rolar é fazer alguma coisa. É fazer o mal. Por quê? Porque ser preguiçoso é um esforço. É uma atitude não inteligente em relação àquilo que Ele te deu, aos talentos que Ele te deu. A preguiça faz com que a tua vida, a nossa vida, caminhe na ruína, para a ruína. Provérbios 24, 30, 34 diz assim: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis que toda estava cheia de cardos. Cardos é daninhas, ervas daninhas. E a sua superfície de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tenho eu visto, o considerei, e vendo recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo, um pouco encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Quantos aqui têm medo de ladrão aqui? Quantos ficam preocupados? Quantos aqui ficam preocupados com ladrão aqui? Então, irmãos, a preguiça ela é muito mais perigosa do que o ladrão. A preguiça ela rouba muito mais uma pessoa, porque ela faz a pessoa procrastinar. Então ela vai roubando o tempo, a vida que Deus nos deu, e os talentos que Deus te deu. Deus fala assim, fala para o teu irmão assim: Deus te deu inteligência, sabedoria, força física, talentos, capacidades e dons, para que você abençoasse. E aí o que acontece com o preguiçoso? Ele não faz. E ele acaba perdendo chance, acaba perdendo coisas que ele tem. Ele tem algumas coisas que Deus deu para ele, porque nós não temos nada, amém? Vamos lá, nós não temos nada. Nem filhos, nem discípulos, nem casa, nem carro, não temos nada, irmão. O que a gente pode levar? Semana passada nós aprendemos isso, não dá para levar nada. Mas aquilo que nós temos foi dado por Deus para nós administrar. E uma pessoa que perde aquilo que está administrando, ela está fazendo o quê? Está sendo negligente. A negligência leva à perda. Não estou dizendo que tudo que a gente perdeu foi por negligência, mas ela causa perdas, e perdas muitas vezes irreparáveis. Então, o preguiçoso não é aquele que não faz o mal. O preguiçoso não é alguém que não faz nada. O preguiçoso é alguém que faz o mal. Fala para o teu irmão assim: o preguiçoso não é neutro, mas está em maldade. Efetiva, ativa. Vamos lá, irmãos. Isso é uma lei física, tá? Tudo caminha da ordem para... Vamos lá. Todas as coisas do universo caminham da ordem para desordem. Quem não está entendendo o que eu estou falando? Eu vou explicar. Basta você olhar para o quarto de um adolescente. Então, tudo caminha da ordem para a desordem. Como que faz para uma coisa chegar em estado de desordem? O que tem que fazer? O que tem que fazer para uma coisa entrar em estado de desordem, irmão? Nada. Fala para o teu irmão assim: você não precisa fazer nada para ir para o inferno. É só não fazer nada. É só não buscar Deus. É só não buscar a santidade, só não buscar a transformação, só não prestar atenção nas coisas que Jesus fala. Amém? Não precisa fazer nada, querido. Quem está entendendo está sendo falado aqui? Vamos lá. Ordem, as coisas que estão em ordem entram em estado de desordem. Aí, para resolver esse estado de desordem, entra o quê? A sabedoria. Por isso que o contrário da preguiça é a sabedoria, não é o trabalho.
Porque a sabedoria faz o quê? Com que você identifique a tua preguiça e fala assim, eita, isso aqui está me destruindo, vou acabar. Ou seja, então em estado de sabedoria. E começa agora a organizar a vida e começa a estabelecer agora metas, padrões, para fazer coisas, para ser e fazer. E aí você entra num estado de ordem. Irmãos, Jesus, quando ele morreu, a última palavra que ele falou na cruz foi, está consumado. Quer dizer isso, que ele veio aqui com um projeto, com um plano, ele passou aqui a vida toda trabalhando nesse projeto, mais especificamente os últimos 3 anos e meio da vida dele, e aí ele concluiu o seu, como Isaías disse, né? Olhará para a obra de suas mãos e ficará satisfeito. Olhará para o seu trabalho e ficará satisfeito. Ou seja, Jesus veio aqui para... vou tentar com esse grupo. Jesus veio aqui para... Jesus veio aqui para... E ele... E qual foi o último trabalho dele? Ir para a cruz. E ele foi para a cruz, levando a cruz nas costas. Trabalho. Irmãos, ele estava estabelecendo um padrão do que é ser cristão. Cristão que não gosta de trabalhar, não é cristão nem aqui, nem na China. Cristão que é preguiçoso está tendo um problema gravíssimo de cristianismo. Pessoas preguiçosas têm um problema de conversão. Porque de Jesus nunca você vai aprender a ser preguiçoso. Pastor, não precisa fazer nada. Então, você não precisa chafurdar na lama para começar a feder. Fala assim para o seu irmão, você não precisa mergulhar na lama. Fala assim, você não precisa mergulhar no esgoto para feder. O que você precisa fazer para começar a feder? Nada. É só parar de tomar banho. Você não precisa ficar vomitando para ficar desnutrido, é só parar de comer. E o apóstolo Paulo disse o seguinte, quem não trabalha, que também não... Irmãos, não trabalhar é uma decisão que nós podemos respeitar nas pessoas, amém? Fala para o teu irmão assim, se você decidir não trabalhar, eu respeito você. Agora, fala para o teu irmão assim, mas não vem pedir comida para mim. Porque algumas pessoas, irmãos, elas querem viver sem trabalhar, mas elas querem comer. Eu vi um vídeo hoje mesmo, antes de vir para cá, eu vi um cara falando, não, porque não sei o que lá, as pessoas ficam com as suas loucuras e trabalhando e fazendo, tentando acumular coisas. O cara com uma camisa, o cara com os dentes legal, mendigo. Agora, ele está vivo como? Será que ele não come arroz? Ele acha que arroz o quê? Cai do céu? Alguém trabalhou para ele comer. A camisa que ele está vestindo... Um monte de gente teve que trabalhar para tecer o tecido. Depois outros tiveram que fazer a camisa. Tinha um filósofo grego chamado Diógenes, que ele é muito ovacionado no meio filosófico. Não, porque ele entendia o sentido da vida. Uma vez o Alexandre o Grande chega para ele e fala assim, meu caro Diógenes, esse Diógenes morava na rua, mendigo. Me diga o sentido da vida. Diógenes olhou para Alexandre e falou assim, dá licença, você está tampando o sol. Aí você fala assim, nossa, que da hora, meu. Que legal. O cara não pensava em nada. Não, era um vagal. Era uma pessoa que já estava morta. Porque a decisão de ser perigoso, de ser preguiçoso, é uma perigosa. É uma decisão de morrer. Fala assim, toda vez que você manifesta a preguiça, você está manifestando a morte. Por quê? Porque o morto não faz nada. Mostra para o teu irmão aí do lado como é que a gente manifesta a morte numa pregação. Mostra para ele.
Mostra para ele. Como que uma pessoa pode manifestar a morte na pregação? Tá. Então, isso é estado de morte. E algumas pessoas tentam aplacar o estado de morte, anestesiando a alma, distraindo a mente de ter que encarar os problemas da vida. Isso é uma atitude covarde. E Deus, Ele está dizendo assim, o Espírito Santo está dizendo assim, para agir dentro de você, você precisa estar disposto a ser dirigido por mim. O Espírito Santo, quando Ele age dentro de uma pessoa, Ele faz a pessoa trabalhar. Aí ele fala assim, mas e o descanso? Então, Ele é o descanso, Ele é o descanso, Ele é o Shabá, Ele é o sábado, Ele é o descanso. E o nosso prazer é em trabalhar. Terceira coisa, a preguiça é uma burrice pecaminosa. Fala comigo, a preguiça é uma burrice pecaminosa. Então você pode ser fera na escola, você pode tirar notas boas porque você é inteligente. Aliás, irmãos, a preguiça é uma coisa que atinge muita gente inteligente. Fala, eu sabia que era inteligente. Aí, ó. Algumas pessoas, irmãos, para tentarem amenizarem o problema de braço que eles têm, que é braço curto, tenta exercitar a língua para ficar bem grande. Então são pessoas que falam muito bem, tem uma desculpa para cada coisa. É uma coisa de louco, não, porque afinal de contas são filosóficos, mas na hora de encher uma laje, cadê? Você entende? Fala para o teu irmão, se você pode ser um aluno genial, você pode ser uma pessoa inteligentíssima, mas se você é vagal, você está morto. E Jesus veio para nos dar vida, e dar vida em abundância. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e o amor fraternal ao amor, ou a caridade, que é o amor com atitude. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo aí? Que a pessoa que não é diligente, pessoa que não é diligente, ela não vive em sabedoria, é uma pessoa burra. Ela é muito inteligentona, mas a inteligência Quem conhece gente assim? Talvez você seja assim, aquela pessoa que olha uma situação e fala assim, eita, bando de burro. Olha lá, podia fazer assim, assim, assim. Se sente superior. São pessoas que se sentem superior aos outros, olha só. Olha os outros fazendo as coisas e fala assim, podia ter feito assim, podia fazer assim, né? Então, queridos, antes de você criticar o teu líder, antes de você criticar o teu pastor, procura fazer um exercício mental do que é pastorear uma igreja. Antes de você criticar sua mãe e seu pai, procura fazer um exercício mental para saber o que é ser mãe, o que é ser pai. Antes de você criticar o teu patrão, procura fazer um exercício mental de saber a responsabilidade de ter centenas de famílias debaixo da autoridade. Antes de falar do rico lá, não, porque aquele cara lá é um absurdo. Uma vez eu vi uns caras chegaram, procuraram o Silvio Santos, né, um grupo assim, não.
a gente veio aqui para dizer para o senhor dar aquela terra lá, aquele terreno maravilhoso, grande lá. Mas o Silvio Zama, o que você quer? Não, nós vamos fazer um circo lá, vamos fazer uns... Mas como assim? Não, eu quero que o senhor dê. Eu falei assim, você quer que eu dê para você? Mas eu comprei isso daqui. Eu comprei. O preguiçoso, ele quer tudo de... Ele não gosta de pagar nada, ele não gosta de esforço nenhum. Irmãos, isso é uma filosofia que foi implantada no Brasil. Nos países que foram influenciados por uma ideologia de que os outros têm que compartilhar conosco as coisas que eles têm. As coisas que eles têm, que eles conseguiram com trabalho. Fala para o teu irmão assim, é muito fácil ser comunista com dinheiro dos outros. É muito fácil fazer caridade com o que é dos outros. Uma vez eu estava assim na igreja, final de uma programação, chegou um irmão e falou assim, pastor, vem com o mendigo, assim, vem com o mendigo. Eu falei assim, pastor, está aqui o mendigo. Eu falei assim, pois não, prazer. Eu falei assim, então, pastor, é o seguinte, estava na rua, não tinha para onde ir, então eu trouxe ele aqui para o senhor resolver para onde ele vai ficar. Eu falei assim, eu? Eu falei assim, meu filho, o mendigo é seu, cara. Cada um com seus mendigos, velho. Quando eu pego um mendigo, eu sei o que fazer com ele. E já fiz muito. Quando eu pego uma pessoa, irmão, para cuidar, eu cuido. Eu sei o que fazer com ela. Eu não tenho problema nenhum de compartilhar as coisas que eu tenho. Porque é um prazer compartilhar. Amo pagar, amo dar. Agora você agora arrumar para os outros fazer aquilo que você quer, precisa, aí é embaçado, né? Dizer que conhece e ama Jesus e ser inoperante é mentir descaradamente. Fala para o teu irmão assim, se você diz que você é de Jesus e não gosta de fazer a obra dele, irmãos, e tem uns que ainda criticam os que fazem. Tem uns que não fazem a obra e acham que é um absurdo o que os outros fazem. Então, fala para o teu irmão, vamos lá, se você é cristão e não gosta de fazer a obra de Cristo, então, faça uma análise do seu cristianismo. E não fica fugindo da palavra não, porque toda vez que... É impressionante algumas pessoas aqui, elas acham que a gente não vê. Que quando está pegando, elas começam a conversar com os outros, assim, lá, na mesma hora, você acredita nisso? Aliás, é uma coisa muito estranha, como uma pessoa consegue conversar numa pregação dessa? É um absurdo. Você sabe que fugir do trampo, fugir do confronto é uma preguicinha, né? Fugir da bronca. Fala para o teu irmão assim, foge não, querido. Irmãos, não conhecer Jesus é a única ignorância que condena o ser humano, sabia? E qual é o projeto de Deus para a sua vida? É apresentar Jesus para as pessoas. Fala assim para o teu irmão assim, você com a tua preguiça está condenando pessoas ao inferno. Jesus, ele falou o seguinte, que a pessoa que sabe, presta atenção, a pessoa que sabe o que tem que fazer e não faz, é o pior ser que existe sobre a face da terra. Porque uma coisa que você não sabe o que fazer, você não sabia que era para fazer aquilo. Agora, quando você sabe o que fazer e não faz, é negligência. E a negligência, irmão, pode levar a tua vida para a condenação e a vida de outras pessoas para a condenação. Você pode levar, irmãos, os seus subordinados na tua empresa a serem todos mandados embora. Presta atenção no que eu estou falando. Se aquele setor da tua empresa começa a não andar e você é o responsável, aquele setor inteiro, numa reunião lá de diretor, ele fala assim, o que aquele setor está fazendo? Nada. O que eles estão produzindo? Nada. Então, você não sabe o que é empresário? Os caras falam assim, não está nada, então é tchau. Os caras da tua equipe estão lá, olhando para os seus olhos, esperando para ver o que você vai decidir.
para fazer, porque eles não têm autonomia de ir lá começar a fazer, eles estão debaixo da tua autoridade, e você não faz nada, você está levando eles à miséria. Quantos aqui já tiveram um pai bebum aqui? Irmãos, um pai bebum que começa a beber, se drogar, beber, começa a perder o sentido das coisas da vida, ele começa agora a não se importar com faltar coisas em casa. Ah, pastor, meu pai bebia, mas não faltava nada em casa. Não faltava nada? E o amor? E o carinho? E o tempo que ele tinha que estar com você e estava lá no boteco com aqueles bigodudos lá? Fala para o teu irmão assim, eu tenho o Espírito Santo em mim. A preguiça é o impedimento para a escalada de virtudes do Espírito Santo em nossas vidas. Fala assim, o Espírito Santo age em mim através do trabalho. Irmãos, nós não somos salvos pelas obras, mas nós demonstramos que somos salvos pelas obras. A obra não salva ninguém. Você fazer isso, fazer aquilo não vai mudar a sua situação. Mas quando você faz, quando você trabalha, com alegria, com prazer, é sinal que você é salvo. O apóstolo Paulo, ele falou isso. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas Tiago diz o seguinte, mostra-me a sua fé pelas obras. Ah, Paulo estava contradizendo com Tiago? Não, irmãos. Os dois estavam falando de coisas diferentes. Um está falando da salvação e o outro está falando do sinal da salvação. Quarto lugar, a preguiça é uma negligência despreparada. Olha isso. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo. Cuidado. Cuidado aí no sentido de prontidão, no sentido de estar atento, né? Mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Fala para o teu irmão assim, tem gente que vai herdar as promessas. Pergunta para o teu irmão, se você vai herdar as promessas? Aqueles que herdam as promessas são as pessoas o quê? Que faz o quê? Tem cuidado. É o que está dizendo o texto assim. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Aqui a preguiça é tratada, irmãos, com um desleixo vazio de expectativas. O que é uma pessoa preguiçosa? Uma pessoa que não espera nada, de coisa nenhuma. Ela não deseja nada, ela não quer nada, como as pessoas dizem, esse aí não quer não quer nada com nada. Você sabe, queridos, muitas vezes a nossa preguiça é baseada na falta de esperança. Você tentou uma vez, tentou outra vez, e aí, ou um demônio, ou o teu caráter te convenceu do quê? De que não adianta tentar de novo. E aí vem o quê? Preguiça. Muitas vezes, irmãos, não é que você tem um caráter preguiçoso. Muitas vezes você tem um caráter não insistente. Quantas vezes uma mãe insiste com o filho para que ele se mantenha as suas partes genitais limpas de cocô e xixi? Quantas vezes? Incalculável, né? Apesar que eu já vi mãe que desiste, né? Que deixa os filhos sem trocar e fica lá tudo assado. Quem já viu essa situação? Você chega no berço e vê aquela rodela de xixi. Aquele cheiro. Criança fedorenta que a mãe não cuida, porque fica lá com o cigarrão lá. No celular lá.
E lá ia as crianças chorando. Ele está com fome. Depois eu vou. Tem gente assim. É raro, mas tem. Bom, não sei se é raro. Não é tão raro assim. Não é não, né? A gente tem visto coisa feia por aí. Você já procurou emprego 3 vezes? Não encontrou? Procure. Não encontrou? Procure. 5, 6, 7, 1.000, 2.000, 5.000. Quantas vezes se você precisar? Porque um homem não pode ficar sem trabalhar. Um homem não pode ficar sem trabalhar, querido. Nem um homem, nem uma mulher. Ninguém pode ficar sem trabalhar. Ficar sem trabalhar quer dizer morrer. Nós somos feitos para trabalhar, queridos. E por causa da maldição, o trabalho se tornou dor, mas Deus quer reverter essa situação na tua vida. Não conseguiu emprego 3 vezes, aí vai falar, ele toma a decisão qual? Vou ficar em casa. Quantas vezes você tentou? 3 vezes, não deu certo, vou ficar aqui em casa. Assistindo Netflix, até que cortem, né? Eu queria entrar naquela faculdade de gratuita, medicina e tal. Quantas vezes você tentou vestibular? Tentei 2. Não conseguiu, então eu dê? Irmão, eu fui ter aquela amizade com propósito, como chama isso agora aqui? Amizade com propósito, corte. Eu fiz corte. Eu gostava tanto daquela menina, tanto daquele rapaz, mas não deu certo. Quer saber? Não quero mais saber de nada disso. Não, querido. Tente outra vez. Se não for para ser eu não quero mais saber de relacionamento. Você está bobo, é bobo agora? Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem uma bênção para você, Deus tem um marido para você, solteira, Deus tem uma esposa para você, solteiro, Deus tem um emprego para você, Deus tem um ministério para você, Deus tem o céu para você. Glória a Deus! Mas você tem que insistir, continuar lutando, trabalhar. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Uma vez o Arão chegou assim para mim e falou assim, eu vi um versículo da hora, pai, vai ter com a preguiça o formigoso. Isso não me é estranho esse texto aí. Vai ter com a preguiça o formigoso. Estava falando meio trocado, né? Olha isso que ele diz no versículo 12, no capítulo 6 de Hebreus. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Irmãos, eu vou sugerir, o apóstolo que escreveu aqui, provavelmente Paulo ou Lucas, ele está dizendo o seguinte, não se sabe, Hebreus não sabe exatamente quem escreveu, é estilo de Paulo, mas olha o que ele está dizendo, ele está dando uma solução, fala assim para mim, pastor Radini, qual a solução que tem para a preguiça? Vamos ver se você, vamos lá, leia um pouquinho, a interpretação desse texto, vamos lá, o que ele está dando a sugestão aí? Fala assim para o teu irmão assim, arruma uma pessoa que gosta de trabalhar e gruda nela e passa a ser um imitador desta pessoa. Porque o preguiçoso, ele costuma pegar gente que não gosta de trabalhar para ficar com ele, para ficar junto com ele não fazendo nada. Eu não vou pedir para você levantar a mão aqui, mas você que se reconhece preguiçoso, o que você tem que fazer? Acha um filho de Deus que gosta, um filho de Deus agitado, um filho de Deus que está ligado nos 220. Quem conhece gente que está ligado nos 220? Que está o tempo todo com um projeto, o tempo todo querendo fazer as coisas. Então gruda nessa pessoa e vai com ela e segue o exemplo dela e seja imitador. Vê como que a pessoa faz. Se você não tiver ninguém, eu vou sugerir para você um camarada. Eu vi esses dias uma entrevista daquele cara da Ravan, não sei o que lá, Hang. É um empresário
dono da Havan, de uma série de lojas no Brasil. Tem uma entrevista que ele deu para o Cabrini, do SBT. Assiste essa entrevista do começo até o fim. Mas não assiste assim, tipo, comendo pipoca. Não, assiste assim. E começa a olhar para o jeito desse cara. Olha só, todo lugar que ele constrói com uma escadaria para chegar no escritório dele. E ele sempre vai para o escritório assim. Ele sobe correndo. Ele tem 2 aviões, irmãos. E não é para ficar mostrando para os outros, não. Ele tem 2, porque muitas vezes, na hora que está um na manutenção, ele precisa do outro. Para fazer o quê? Para inaugurar mais lojas. Então, olha para essas pessoas. Gruda nessas pessoas que gostam de fazer, gostam de planejar, gostam de trabalhar, gostam. Gruda em Jesus. Gruda em Jesus. Oh, Pai. Fala para o teu irmão assim, em vez de você se entregar à desesperança, se entregue à imitação daqueles que são diligentes. Faz um teste. Chega nos seus amigos hoje, depois, não, agora não, esse aqui não adianta. Na hora que tiver o pessoal distraído, convida para os caras comer uma pizza e você pagar. Aí, quanto isso aqui? Eu vou pagar. 10 caras. Fala, não, desculpa, não era pizza não, era encher uma laje lá em casa. Faz um teste, querido. Vamos fazer um churrasco. Uhul! Vamos desmontar o motor do meu Fusca. 5º lugar, a preguiça é uma corrupção que presume inocência, como eu já disse. Estamos aprofundando aqui, irmão, presta atenção. Ai dos que repousam em Sião, que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações, aos quais vem a casa de Israel. Aqui está dizendo, irmãos, aqui está falando de líderes, príncipes do povo de Deus. Passai a Cauné e vede, e dali ide a grande Ramate, depois descei a Agate dos filisteus. Serão os melhores que esses reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau, e vos chegais ao lugar da violência, que dormis em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comei os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som de alaúdes, inventai para vós instrumentos musicais. Olha os músicos aí, ó. Como Davi, que bebeis vinho em taças, e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligi pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, falando para os pastores das igrejas, está falando para os presbíteros das igrejas, está falando para os deputados federais, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, governadores, presidentes. Está falando para os apóstolos, está falando para os bispos. Ele está dizendo aqui para os príncipes, aqueles que receberam a incumbência de cuidar do povo. E ao invés de cuidar do povo, estão regalando, estão se banqueteando. Você sabe, irmãos, por que muito pastor não aceita esse tipo de eclesiologia que a gente vive aqui nessa igreja e em outras, que é de cuidar de gente, você cuida de uma equipe, se torna pai, porque eles não querem ter o ônus de serem abandonados, não querem ter o ônus de serem esfaqueados pelas costas, não querem ter o ônus de investir
a vida, a família, o dinheiro, o tempo na vida de outros e essas pessoas não reconhecerem. E fazem constantemente a pergunta: o que eu ganho com isso? Ora, Deus não se preocupa com o que Ele ganha. Presta atenção, irmãos. Essa pergunta, o que Deus ganha com isso? Ou essa pergunta, o que eu ganho com isso? É uma pergunta carnal. Porque Deus, irmãos, ele não faz parte do pensamento de Deus, do que Ele ganha. Porque Deus não precisa ganhar nada. Deus já tem? Eu vou tentar de novo. Deus já tem? Então Deus não é interesseiro. Deus não tem interesse em nada. Ele já tem tudo. Então se Ele continua fazendo a obra, é porque o único interesse de Deus é fazer o quê? Dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... E nós, como filhos de Deus, também gostamos de... Faz parte da nossa nova natureza dar, trabalhar, ajudar, agir, ou fazer obra. O que Deus ganha com tudo isso? Não entra na discussão. Deus, Ele tem prazer em gerar. Ele tem prazer em criar. E nós, como filhos de Deus, temos prazer em gerar. O filho de Deus nunca faz conta de quantas horas que ele gastou trabalhando. Só eu trabalho nessa espelunca, só eu faço isso. Pô, mas de novo, eu de novo na cantina. Pô, mas já fomos colocados 5 vezes nesse mês. Então, coloca 6 nesse mês. Quem sabe Deus deu uma bobeira no pastor para colocar um monte de vezes, para ver se você para de reclamar da vida e começa a ser trabalhador, rapaz. Às vezes a tua célula não está indo bem, irmão, porque a preguiçona tomou conta. Às vezes o ministério de louvor não está lá, aquelas mesmas notinhas. Por quê? Porque os caras não param para ensaiar, não estudam, não faz nada. Às vezes teu casamento está indo por água abaixo, porque você sabe, meu irmão, que tem que fazer alguma coisa, tem que ter um tempo de qualidade com a esposa, com o marido, mas não faz nada, deixa rolar. E aí vem a depressão. Aqui é chamada de corrupção. E o problema da preguiça, como nós dissemos aqui, ela presume que está tudo bem. A impressão que dá para o preguiçoso é que está tudo bem. E aí, como é que está tudo? Está tudo certo, está tudo em riba. Não tem problema nenhum. O ministério está se dissolvendo. Está indo todo mundo embora. Está tudo acontecendo. A pessoa fala assim, não, está tudo bem, está tudo certo, nada, problema não. Não está problema não, é que você não quer resolver as coisas. Cansei de vir esposa falar assim, pastor, eu quero falar com o senhor. Pois não, querida. Eu falei assim, pastor, eu tomei uma decisão hoje, eu não quero mais saber desse traste. Eu vou embora. Ô, querido, irmã, o que está acontecendo? O que foi? Pastor, eu já venho há 5 anos avisando ele. Avisando para ele ser trabalhador, para ele parar em emprego. Mas ele não para, pastor, emprego, pastor. Eu já vim falando para ele se dedicar a mim, aos filhos, para ele parar com indolência. Mas ele sempre dá uma desculpa e por muito tempo eu fiquei apoiando as coisas dele. Presta atenção, viu, mulheres, irmãs casadas? Não apoie marido vagabundo. Não apoie, denuncia ele. Tem uns caras que vai sair daqui uma arara comigo hoje. Sexto lugar, a preguiça é uma tristeza mundana. Eu coloquei felicidade entre parênteses, por quê? Quando chega na sexta-feira aqui todo mundo fala? Sextou! Ê, sextou! Porque agora vai ser, vou fazer nada. Ou seja, fazer nada se tornou o quê? A alegria, a felicidade de muitas pessoas. Se fazer nada é alegria, a sua alegria, então você está por fora, querido. O que acontece? Olha isso. Agora folgo não porque fostes contristados para o arrependimento,
pois fosse contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera para a morte. Deixa eu falar uma coisa. Existem dois tipos de tristeza. Presta atenção. Pastor, o que você está falando? Está falando de preguiça ou de tristeza? Então, estou falando da mesma coisa. Fala para o teu irmão assim, o contrário de preguiça não é trabalho. O contrário de preguiça é alegria! Fala para o seu irmão assim, ou você é trabalhador, ou você é depressivo. Todo depressivo, toda pessoa depressiva, presta atenção, e tem uma tendência a ser depressivo, triste. São pessoas que não foram ensinadas pelo pai e pela mãe a combater a tristeza através do trabalho. Pastor, você está falando que o trabalho combate a tristeza? Irmãos, eu não vou... eu vou aqui na sabedoria da mulherada do interior. Quem conhece pessoa do sertão, do Nordeste aqui? Que as mulheres do Nordeste, numa rodinha de mulher, que está conversando, quando alguém fala assim, você viu fulana? Está com depressão. O que as mulheradas falam? Dá um tanque cheio de roupa para ela lavar, uma pia cheia de louça para ela lavar, para ver se a tristeza não vai embora. Aí você fala, nossa, que brutalidade, que ignorância. É uma sabedoria bem bruta mesmo, mas é sabedoria, viu, querido? A gente tinha uma vizinha viúva, a pastora Carmen uma vez perguntou para essa vizinha, velhinha, falou assim, ela chamava Dona Dora, né? Dona Dora, o que a senhora faz quando bate a solidão, a tristeza? A senhora mora sozinha? Falei assim, quando bate a tristeza, a solidão, eu me arrumo e vou lá na Oliveira Lima e tomo um sorvete. Sento lá, olho nas roupas e volto para minha casa toda feliz. Que nem ônibus eu não pago. Olha para o teu irmão e diz assim, aponta o dedo para a sua irmã e fala assim, está triste? Põe um homem nesse corpo, põe uma mulher nesse corpo, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai arrumar o que fazer, cara, para com o negócio de depressão, sai fora! Pastor, você está desrespeitando agora uma enfermidade, irmãos, se for enfermidade, tudo bem nada, mesmo assim. Eu vi ontem um general falando isso, um cara que está todo travado já, está com uma enfermidade gravíssima, general Heleno, se eu não me engano. Não, Heleno não, um outro general, Vilas Boas. Ele pegou uma doença degenerativa que todos os músculos dele estão travando, atrofiando. Ele falou assim, de vez em quando eu sou atingido por depressão, mas é a mentalidade do cara, é a mentalidade de militar, de sempre estar em operosidade. Então ele falou assim, mas eu aprendi a combater isso, eu aprendi a resistir, aprendi a sair fora desse estado mental. Quem está entendendo está sendo falado aqui? Então aqui o texto está dizendo que existem dois tipos de tristeza, uma boa e uma ruim. Qual é a tristeza ruim? Aquela que leva a pessoa à depressão, que leva a pessoa ao descrédito, que leva a pessoa a não acreditar mais nos planos de Deus para a vida dela. Isso é gravíssimo. De não acreditar mais na providência de Deus para a vida dela. Existe a outra tristeza, aquela que leva a gente ao arrependimento. Diz assim, eu estou errado, eu vou mudar agora, eu não vou mais pensar desse jeito. É aquele que se arrependeu. Toda vez que vier uma tristeza para você, analisa de onde ela veio. Oh Jesus, já acabou meu tempo, há muitas horas já. Bom, assim, irmãos, a preguiça é sinal de que estamos fora do circuito da alegria de Deus. A aposentadoria pode ser um perigo, querido. Quem já viu gente aposentando e ficando mal? Aposentando e entrando em depressão. Eu não quero me aposentar nunca. 7º lugar, a preguiça encontrará castigo ao invés de desculpa. Deixa eu falar uma coisa. No dia do juízo, presta atenção que eu vou falar.
Eu nunca prego sem falar do juízo, viu? Vocês podem tirar o cavalinho da chuva. No dia do juízo, essas desculpas para não fazer nada na obra de Deus. Ah, porque eu tenho um filho pequeno. Ah, porque eu tenho faculdade. Ah, porque eu sou novo demais. Ah, porque eu sou velho demais. Ah, porque eu sou meio burro. Ah, porque eu sou japonês. Ah, porque eu sou loiro. Ah, porque eu sou alto, porque eu sou baixo. Presta atenção. Essas desculpas que você tem dado na tua vida, elas não colarão. Tá bom? Vai falar essas coisas para lá com juízo. Porque, por enquanto, Jesus é nosso advogado, amém? Ele está lá para te ensinar, Ele está me usando agora para te ensinar. Eu creio que muita gente daqui, essa semana, vai arrebentar a boca do balão. E depois, na semana que vem também, fala assim, pastor, eu mudei meu estilo de vida. Porque nós seremos cobrados, irmãos, pelos talentos que nós temos. E respondendo, porém, seu senhor disse-lhe, mau e negligente, servo, sabe que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirar-lhe, pois, o talento e dar-lhe ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Qual é o oposto da preguiça? Não. Qual é o oposto da preguiça? Sabedoria. Qual o outro oposto da alegria? Eu já falei. Caiu. Qual é o oposto da preguiça? Alegria. Quem está triste? Tem que fazer. Eu. Então, tira esse negócio da tua vida enquanto é tempo. Que? Varão. Na hora que você estiver triste, o que você tem que fazer? Vai trabalhar. Vai trabalhar, irmão. Abre uma célula. Está tendo tempo para pensar demais. Tempo para pensar demais. Oitavo lugar, a preguiça é falta de graça. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha isso, o apóstolo Paulo está dizendo que a graça, fala assim, a graça de Deus em mim trabalha. Pastor, não, peraí, não é eu que trabalho, não é você, é a graça que trabalha. Mas e quando eu não quero trabalhar, então, porque a graça não está em você? O apóstolo Paulo está dizendo assim, que a graça fez ele trabalhar mais do que todo mundo. E ele falou assim, não eu trabalhei, a graça trabalhou. Ou seja, toda a glória, toda a honra, todo louvor o Espírito Santo, a Deus. Quem trabalha em você? O Espírito Santo. Amém? Quem quer trabalhar aqui? Então vou dar um trabalho agora. Não. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A boa. E em último lugar, a preguiça é temporária. A preguiça é temporária. Deixa eu falar uma coisa. A vida toda, a gente aprende que lá no céu... Vamos lá. A gente aprende que céu é o lugar do quê? De descanso. Só presta atenção, queridos. O céu não é lugar de não atividade. Porque a gente imagina o trabalho como uma coisa ruim, a gente imagina que o céu não vai ter trabalho. Mas o céu vai ter trabalho. O que não vai ter no céu o quê? É sofrimento por causa do trabalho. Então isso vai ser tirado, essa maldição vai ser tirada. Mas no céu vai ter o quê? Presta atenção no que eu vou falar agora. Por que preguiçoso não vai para o céu? Porque no céu tem trabalho.
Porque lá no céu vai ter coisa para fazer. E o preguiçoso não gosta de fazer nada. Deus não vai levar gente que não quer trabalhar no lugar onde vai se trabalhar. Fala assim, no céu vai ter trabalho. Não vai ter sofrimento, mas vai ter trabalho. Se eu não gostar de trabalho, eu não vou gostar do céu. E Deus não vai querer ninguém emburrado lá em cima, né? Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Pastor, qual é a base bíblica para isso? A base bíblica está aqui, ó. Apocalipse 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos farão o quê? O que é servirão? Serviço. Fala assim, eu vou trabalhar lá no céu. Quem quer trabalhar no céu? Como que se treina para o trabalho no céu? Trabalhando aqui. Se não gosta de trabalhar aqui, não gosta do trabalho do céu. Se gosta do trabalho aqui, vai gostar do trabalho do céu. Se trabalha para Jesus aqui, vai trabalhar para Jesus no céu. Amém? Aqui é a prova, meu irmão. Aqui é a prova. Todos aqueles que reconhecem que tem um problema de preguiça, vem aqui à frente.